Amém, glória a Deus. Nós estamos de pé, amém? Aleluia. A presença do Senhor já está aqui nessa noite. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Nossa, nós temos muitos visitantes hoje. Vamos lá. Nós temos a Vitória, Vanderlene e Letícia, que foram convidadas pela Eliane e pelo Alan, é isso? Sejam bem-vindas. Deus abençoe a vida de vocês. Voltem sempre que quiserem. Sempre mesmo, tá? Temos a Simone. Simone eu conheço. Seja bem-vinda, Simone. A Maria... pode aplaudir a Simone. Isso aí. Temos a Maria da Conceição, amiga da Elaine. Maria da Conceição, onde você está, Maria da Conceição? Está lá fora, então a Maria da Conceição também é muito bem-vinda. Temos a Maria Alice. Maria Alice também está lá fora. E o Luiz Davi, que também está lá fora. Eu imagino que seja... Ah, sim. As nossas crianças. Amém. Glória a Deus. Muito feliz nessa noite por essa oportunidade, agradecer a vida do pastor Pedro, da pastora Marise, dos pastores da nossa igreja pela oportunidade, que é uma alegria a gente poder pregar numa noite de festa, que é uma noite de ceia. Ceia é uma noite de festa, amém? Inclusive, nessa noite, se você gosta de anotar, o título dessa mensagem vai ser O Senhor da Festa, amém? E eu creio que o Senhor da Festa já está nesse lugar, amém? Obrigada. Deixa eu botar para cá. Amém. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos ler um texto que está em Lucas, capítulo 15. A gente vai ser um texto um pouquinho mais extenso. Acho que a gente possa ler junto essa palavra. O Senhor da Festa. Amém? Lucas, capítulo 15, versículo 11. Desculpa, não te avisei, né? Lucas 15, versículo 11. Vou começar a ler aqui na NVI, isso mesmo. A Bíblia diz: E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se, com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi ter com seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matemo-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca me desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens para as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida,
estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar. Senhor, nessa noite de festa de alegria, Senhor, nós te convidamos, Senhor, porque nós, na verdade, já sabemos que o Senhor está aqui. Nós nos colocamos, Senhor, nesse momento na tua presença, Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração atentos, Senhor, à tua voz. Senhor, as nossas mentes estão conectadas e nós declaramos que nós levamos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo nesse momento, Senhor. Nós cancelamos toda distração, toda perturbação, toda seta, Deus, que tenta roubar, Senhor, a palavra do nosso coração. Nós cancelamos em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, que os teus anjos estejam aqui, Senhor, ministrando, Senhor, a nosso favor, guerreando a nosso favor, Deus, em nome de Jesus. Que eu possa diminuir, Senhor, e que o Senhor cresça nesse lugar. Que nessa noite haja cura, haja renovo, haja alegria, Senhor, haja salvação, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Amém. Você deu já um sorriso para o irmão que está do seu lado? Dá um sorriso para ele. Que a casa do Pai é assim, a gente tem que sorrir, gente. A casa do Pai é a casa do Senhor da festa. Amém? Acredito que a maioria dos irmãos já esteja um pouco familiarizado com essa parábola. Alguns conhecem como a parábola do filho pródigo, mas alguns outros irmãos, que eu até gosto mais desse título, fala da parábola dos dois irmãos. E é interessante esse capítulo de Lucas 15, porque ele é, na verdade, um capítulo que contém 3 parábolas. E todas as 3 parábolas que Jesus vai contar nesse capítulo 15, elas são divididas na mesma estrutura. Algo que é perdido, algo que é achado e há uma festa no final. Na primeira parábola, que é a parábola, depois se os irmãos quiserem ler, a ovelha perdida, uma ovelha se perde, uma ovelha encontrada e há uma festa. Na segunda parábola, há uma dracma que é perdida, há uma dracma que é encontrada e há uma festa. E essa segunda parábola, há um filho que é perdido, ou será que são 2 filhos perdidos? Um filho é encontrado, há uma festa e há um convite de Jesus. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. O que também é interessante nesse capítulo 15 de Lucas é que o texto começa falando que Jesus estava comendo, fazendo seu lanche, e os publicanos e os pecadores estavam com eles. Mas os fariseus começaram a criticar Jesus, falando: esse é um homem que come com publicanos e pecadores. Olha que absurdo. E aqui eu já queria fazer um primeiro parênteses aqui pra gente. Quando a Bíblia fala que Jesus sentava para comer com publicanos e pecadores, não significa que Jesus sentava na roda dos escarnecedores. São 2 coisas diferentes. Jesus sentar com os publicanos é porque ele tinha um propósito. Ele não estava ali de bobeira, passeio, validando o comportamento das pessoas. Não, Jesus ia na casa de alguém e ele já se assentava com um propósito. Mas, ainda assim, os mestres da lei ficavam incomodados, porque aparentemente eles eram os pecadores, né? Os publicanos eram os pecadores, os outros eram os pecadores. Eles eram os mestres da lei. E Jesus está ali sentando com eles. E por que era tão escandaloso isso? Porque naquele tempo, você sentar para comer com alguém era um ato simbólico de comunhão e de relacionamento. As pessoas se sentavam à mesa para fechar uma aliança, para, por exemplo, falando em mesa, Santa Ceia. Jesus, antes de morrer, ele faz o quê? Ele reúne os seus discípulos na última ceia. Quando Jesus ressuscita, ele aparece quando os discípulos estão comendo, ele parte o pão. Então, há um ato simbólico em se sentar junto com alguém naquele tempo. Para hoje em dia, também não é muito diferente. A gente costuma sentar para comer com pessoas que a gente tem um grau de amizade, de intimidade. E eu acredito que para a maioria das pessoas, é extremamente desconfortável sentar com alguém que você não conhece. Às vezes acontece em ambiente de trabalho, refeitório, você senta naquela mesa que você não conhece ninguém. Aí você evita fazer contato visual, você quer comer rápido para não precisar interagir muito. E quando precisa interagir, é aquele papo superficial, né? O arroz tá bom, né? O tempero daqui é ótimo, né? Estão falando que o tempo vai virar, né? Vai chover final de semana. É essa a conversa, você já quer levantar para sair correndo. Por quê? Mesa é lugar de comunhão. É lugar de relacionamento. E Jesus está ali buscando um relacionamento, buscando pregar as boas novas aos pecadores, que eram todos eles, os publicanos, os fariseus e os chamados pecadores daquela época. E ouvindo isso, né, que ele estava sendo criticado, Jesus propõe essas 3 parábolas. Como eu falei, a parábola da ovelha perdida, da moeda e, por fim, dos 2 filhos. E como a gente leu aqui,
Jesus vai falar que tinha um pai que tinha 2 filhos. E um desses filhos pede a parte dele da herança. E a gente já começa com a história de Jesus querendo chocar todo mundo com essa parábola. Pelo seguinte, havia um problema de um filho pedir, assim, havia um problema antes e hoje em dia também, né, do filho pedir herança com o pai vivo. O pai poderia até dividir a herança em vida para evitar problemas depois que ele viesse a falecer. O pai podia fazer isso, deixar tudo mais ou menos pré-organizado para que não houvesse disputa entre os filhos depois da sua morte. Mas nenhum filho vai pedir para o pai a herança em vida. Tipo, pai, não me importa se o senhor está vivo, eu quero o seu dinheiro. Era isso que ele estava falando. Pai, eu quero o seu dinheiro. Eu não me importo com você, eu não me importo com a minha família, eu não me importo com essa comunidade. Eu quero o seu dinheiro porque eu quero viver a minha vida. Foi isso que esse filho fez. Isso já é chocante para a gente hoje em dia, ouvir isso muito mais para um judeu daquela época. Porque além de ser humilhante para o pai, naquela comunidade, naquela aldeia, que todo mundo ia ficar sabendo que o filho pegou as coisas e foi embora, ainda tinha a seguinte questão. Quando o filho pede a parte dele, ele está pedindo o quê, gente? Não era dinheiro, Bitcoin, nada disso. Era o quê? Terra. Era terra e gado, que era a herança das pessoas naquela época. Tanto é que, para você não dizer que eu estou inventando isso, a gente vai ver, por exemplo, no caso em números das filhas de Zelofeade. Depois você ou escuta essa história, quando você puder procurar. Qual era a história das filhas de Zelofeade? Zelofeade era um homem que tinha muita terra, ele morreu e só tinha filha. E o que aconteceu? Pela lei, os filhos homens que deveriam herdar a terra. Como eram 5 mulheres, elas vão até Moisés e falam, Moisés, se você não der a terra para a gente, o nome do nosso pai vai ficar esquecido. E Moisés fala, não, vocês agiram corretamente, Deus se agradou da atitude de vocês, vou deixar a terra, que era o que importava, a terra era o nome da família. Então Moisés fala, vou deixar a terra para vocês, com uma condição. Qual era a condição? Vocês só podem casar com homens da mesma tribo. Por quê? Se elas se casassem com homens de outra tribo, aquela terra passaria para outra tribo. Então, vamos supor, se elas fossem da tribo de Efraim e casassem com homens da tribo de Judá, aquela terra passava para outra tribo. Para vocês verem como a terra era um negócio muito importante naquela época. Então, quando o filho fala assim, pai, me dá a minha parte, ele está falando, pai, me dá a minha terra. O pai deu. E é muito importante a gente reparar isso. O pai repartiu entre eles. A herança foi dividida entre os 2 irmãos. O menino pega a terra e faz o quê? Vende. O pior cenário do mundo. Ele pegou e vendeu a terra. Já está ruim, a história já está de mal a pior. Mas ele ainda faz pior. Ele vende a terra e vai para uma terra distante. O que isso significava? Ele foi viver no meio dos gentios. Ele pegou a terra do pai, ele vendeu a terra do pai. Isso foi humilhante para aquela comunidade. Ele vende tudo e ainda vai gastar no meio dos gentios. Jesus já chegou escandalizando todo mundo com essa história. Eu imagino os fariseus incomodadíssimos, falando, nossa, realmente esse menino está perdido. Dá uma coça nele. Mas às vezes a gente está meio assim também. Porque aquele menino, ele não foi embora de casa, ele não se afastou do pai, da comunidade, quando ele vendeu a terra, quando ele decidiu ir para a terra distante. A gente vê que ele não tinha um relacionamento com o pai. Em algum momento, o relacionamento dele foi se tornando distante, não só com o pai, mas com o irmão, que você vê que o irmão aqui nem aparece. Ele ainda fala com o pai, com o irmão, então nem. O relacionamento foi rompido com o pai, o relacionamento foi rompido com o irmão, e de repente, viver com os próprios bens, às próprias custas, vivendo a sua vida numa terra distante, parecia muito mais interessante. E esse é um cuidado que a gente tem que ter com o nosso coração. Porque ninguém se desvia do dia para a noite. Nenhum casamento é rompido do dia para a noite. Nenhum filho se perde do dia para a noite. Nenhuma amizade é desfeita do dia para a noite. Os relacionamentos são rompidos aos pouquinhos. De repente, a terra distante começa a ser muito mais interessante. O problema não era o dinheiro, o problema não era a terra, o problema é que ele perdeu o relacionamento com o pai. E o Senhor, nessa noite, nos propõe relacionamento. Mesa de ceia é mesa de relacionamento com Deus e com os irmãos. O problema nunca foi dinheiro, nunca foi terra. O problema foi um relacionamento rompido com o pai. E esse menino foi viver. Como diz aquele título daquele filme, ele foi curtir a vida adoidado. Ele foi viver numa terra distante, gastar todo o seu dinheiro. Isso trouxe uma humilhação para aquela casa. Porque todo mundo que passasse lá ia saber, a casa do fulano, viu? O filho foi embora, gastou tudo, ficou sabendo.
E largou tudo. E olha só, desgraça sobre ele, desonra. E o menino, ele só queria ser feliz. Sabe como tá na moda agora? Ele tem que ser feliz. Vai curtir a sua vida. Siga o seu coração. A vida é muito curta. E tal. Não importa as consequências. Vai viver e tal. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso do siga o seu coração. O que importa é ser feliz. Cuidado. Porque nessa dica, o que importa é ser feliz. Às vezes a gente quer ser feliz sozinho, longe de Deus. Longe da comunidade, longe dos nossos irmãos. A gente precisa ser feliz com o Pai. E esse menino vai. Ele vai indo. Aí se você ver ali no versículo 14 aqui. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. E aí a gente começa os problemas, né? Porque ele curtiu, gente. A Bíblia não está falando que foi ruim. Ele curtiu a vida, gente. Ele gastou dinheiro, ele foi para toda que é festa. Percebam, o que ele queria era ir para festa. Tudo que aquele menino queria era festejar, era curtir a vida. E ele foi. E ele curtiu, ele aproveitou, e ele gastou. Ele passou no cartão de crédito, vai no Master, vai no Visa, e foi. Só que qual foi o problema? Uma hora o dinheiro acabou. Uma hora tudo que ele tinha para gastar acabou. E esse é o problema da gente viver longe de Deus, é que uma hora os recursos acabam. E eu não estou falando de recurso financeiro só, não. Tudo acaba longe de Deus. A única coisa inabalável, imutável, é o Senhor. Todo o resto acaba. Se a gente não deposita as nossas riquezas, deposita a nossa confiança no Senhor, uma hora o dinheiro acaba, irmão. Porque dinheiro vem crise, vem dólar, vem guerra na Ucrânia, vem não sei o quê. Dinheiro, acaba. Ah, não, casamento é para sempre. Amém, glória a Deus. Eu espero ficar velhinha, eu e Igor juntos. Mas eu não posso depositar a minha expectativa de felicidade eterna tal sobre o meu casamento. Não posso. O Igor, coitado, não vai conseguir suprir tudo. Não vai. O nosso verdadeiro noivo é o Senhor. Esses recursos acabam. Filhos vão embora de casa um dia, crescem, se mudam para outro país, se mudam para outra coisa. Não dá para a gente depositar esse recurso, acaba. Profissão. Um dia você está bem, outro dia demitido, outro dia muda, outro dia desvaloriza, outro dia... Acaba. Todos os recursos que a gente tenta aproveitar longe do Pai, eles acabam. E esse foi o problema desse filho. Ele quis aproveitar os recursos que ele tinha do jeito dele, longe do Pai. Como eu falei, a única coisa que é inabalável, inesgotável e imutável é o Senhor. Todo o resto vai acabar. E é por isso que a gente tem que usar todos os nossos recursos à disposição do Senhor, depositando no Senhor, confiando no Senhor. Porque aí, meu irmão, a gente pode descansar. Que se o dinheiro acabar, ele é o dono do ouro e da prata. Eu posso descansar porque eu sei que meu casamento está firmado no Senhor. Eu sei que eu posso descansar porque os meus filhos são do Senhor. Eu sei que eu posso descansar porque a minha profeta... Tudo é do Senhor. E o menino quis viver, gastar os recursos dele. Foi gastando. Até que o dinheiro, o que aconteceu? Acabou. E esse foi o problema que ele arrumou para ele mesmo. Que tem problema que a gente arrumou para a gente, né, irmão? Tem problema que a gente vai lá e com força a gente consegue arrumar para a gente mesmo. De teimoso, de querer fazer as coisas sem direção de Deus. Até como o pastor falou nessa manhã, a gente vai fazendo da nossa cabeça. Aí, o que aconteceu? Acabou o recurso. Só que não foi só esse problema, teve dois problemas. O recurso acabou e veio uma grande fome. E às vezes isso acontece também na nossa vida. Tem problema que a gente arruma com vontade pra gente. Mas tem outras situações que elas acontecem. Existem grandes fomes que se levantam e que a gente não tem controle sobre elas. A gente viveu há uns anos, né? Pouco tempo atrás, uma pandemia. A gente não tinha controle de nada, nada. A gente perdeu completamente o controle. Existem situações na nossa vida, diagnósticos, situações familiares, momentos financeiros, que a gente não tem controle. São grandes fomes que se levantam. Como o pastor Pedro até também pregou nessa manhã, são processos que às vezes a gente passa com Deus. Só que o problema não foi só a grande fome. O problema é que ele estava passando uma grande fome longe da casa do pai. Se ele estivesse passando a grande fome junto lá com o pai, estaria tudo bem.
Biblicamente, a gente pode ver isso, por exemplo, em Gênesis, quando tem também uma grande fome sobre toda a terra, e que aí a família de José, que a gente sabe, meus irmãos, porque a realidade é essa. A família de José era bem confusa, os irmãos eram bem esquisitinhos, era um negócio bem complicado, parecido com a gente hoje em dia, né? Bem complicado. Só que eles ainda eram uma família. Com todos os problemas, com todas as confusões, mas eles ainda eram uma família de irmãos. E aí, quando a fome apareceu, todo mundo se juntou e foi para lá para o Egito para catar comida. É isso. O importante não é a questão da fome, é onde você está passando o seu momento difícil. Fome vai vir, meu irmão. No mundo tereis aflições. Jesus falou, no mundo vai ter aflição, vai ter momentos difíceis. Por que isso está acontecendo comigo? Não sei. Palavra de esperança para você, eu não sei. Deus que sabe, Ele é soberano sobre todas as coisas, eu não sei. Pergunta para Ele. Mas nesses momentos difíceis que a gente passa e que a gente vai passar, o importante é com quem a gente está passando. Aonde a gente está passando. Escondidos debaixo das asas do Pai? Ou será que a gente está tentando viver, passar pela grande fome sozinho? E o menino plantou e colheu, porque tudo que ele queria era viver a vida sozinho, do jeito dele. Viveu. Um belo dia ele estava sozinho, com fome, sem dinheiro, na terra que ele escolheu viver. Que a gente venha escolher com quem a gente caminha, os lugares onde a gente quer estar. Porque, como eu falei, momentos difíceis acontecem com todos nós. Alguns mais difíceis, outros menos difíceis. Mas o importante é a gente viver em família. Porque se você está passando por um momento difícil, não sei como você chegou aqui, parece clichê falar, mas é verdade. Se você está passando por um momento difícil, você que é jovem, segunda-feira tem oração aqui na igreja. Traz o seu momento difícil para cá. Que tem gente aqui que vai orar por você. Tem gente aqui que vai interceder. Tem gente que vai comprar essa briga em oração por você. Se você é mulher e está passando por um momento difícil, de luta, de dificuldade, sábado, último sábado do mês, né? Tem as ungidas aqui. Traz essa causa em oração, que tem mulheres de Deus aqui, guerreiras de oração, que vão interceder do seu lado, que vão te acolher, que vão te abraçar. Você, homem, que também está passando por um momento difícil, agora tem também a reunião dos homens. Fala aqui com o pastor Pedro, pastor Alexandre, pastor Tadeu. Procura eles e fala, pastor, estou passando por um momento difícil, quero orar, quero estar junto. Dá para estar junto. Mas da mesma forma que aquele filho precisou se levantar e tomar uma atitude, eu e você precisamos também. Às vezes a gente foge da casa do pai, a gente foge sozinho para tentar resolver os nossos problemas e fica, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém cuida de mim. O filho precisou se levantar e ir para a casa do pai. Eu e você, às vezes a gente precisa se levantar e falar, eu vou para a igreja, faz uma revoltação em casa, em nome de Jesus, não vou ficar oprimido não. Em nome de Jesus, eu vou para a igreja, vou para o culto, vou orar, vou conversar com alguém, vou pedir para alguém orar por mim, em nome de Jesus, não vai ficar assim não. Se revolta. Faz uma revoltação em nome de Jesus. Não fica, prostrada, Senhor, se abandonou, estou aqui com os porcos. Não, irmão, reage, crente. E vem para a casa do Senhor. Tem amigos, você tem irmãos. Isso aqui é uma família, como eu falei. É uma família. Tem uns irmãos mais velhos, às vezes meio chatinho? Tem. Mas você também é meio chatinho. Mas vem, aqui é uma família, você não está sozinho. O que eu quero te dizer nessa noite é que você não está sozinho. Primeiro porque você tem um pai. Você tem um pai que cuida de você. Olha para o lado aí, está cheio de irmão. Você tem irmãos e você não precisa passar pela sua luta sozinho. Tem uma família para cuidar de você, amém? Aleluia. E seguindo aqui, veio essa grande fome. E Jesus é tão preocupado com essa questão de família, de união, que como o pastor Pedro também pregou, estou fazendo várias referências ao pastor Pedro de manhã, glória a Deus. Existem processos na nossa vida que a gente vai ter que passar sozinho mesmo. Existem alguns tratamentos no coração que é nós e Deus. Como o pastor Pedro falou, Jesus no Getsemane, o cálice era de Jesus. Ninguém podia tomar por ele, o cálice era de Jesus. Ele tinha pessoas ali que ele pediu para orar com ele, mas o cálice era dele. Mas Jesus também, quando ele está na cruz, ele olha para João, ele olha para Maria e fala, filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. O que Jesus está falando é, cuidem um do outro. Porque eu sei que os próximos dias vão ser difíceis, mas cuidem um do outro.
E também Jesus já sabia que ele ia ressuscitar e que ia cuidar um do outro. Essa é a mentalidade do cristão, é saber que parece uma coisa meio contraditória, mas tem períodos, momentos íntimos do coração que é Deus que vai nos tratar. Mas ao mesmo tempo é mãe cuidando do filho, filho cuidando da mãe, um cuidando do outro. Jesus fala, cuidem um do outro. Essa é a nossa mentalidade, é saber que eu vou ser cuidada e que eu vou cuidar de alguém também. Amém? E aqui, caminhando aqui no texto, versículo 17. Caindo em si, como eu falei, a gente tem que cair na gente também, tem que se ligar. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Amém? O que o filho estava tentando fazer, novamente, era resolver do jeito dele. A iniciativa foi boa, porque ele estava querendo voltar para a casa do pai. Primeiro passo, ok. Só que ele estava tentando voltar para a casa do pai do jeito dele. Ele armou um plano. Vou trabalhar, vou reparar o meu erro do meu jeito. Eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, que aí eu me sustento, de repente pago até a dívida aí do meu pai, que eu peguei o dinheiro dele todo, gastei, de repente, né? Ele foi resolver do jeito dele. E era até para a época um pensamento certo, que era o pensamento da reparação. A gente vê isso, por exemplo, quando Zaqueu se converte, a Jesus ele fala o quê? Vou restituir a quem eu prejudiquei. Ele queria reparar. O filho estava com essa mesma mentalidade. Vou reparar o erro que eu fiz. Só que a questão é que não tinha como ele reparar. O estrago que ele tinha feito, financeiro e moral, para a família, não tinha mais como resolver. E o estrago que a gente fez de pecado não tem como a gente resolver sozinho. Só Jesus. A gente pode se comportar bem, a gente pode vir para a igreja, a gente pode ler a Bíblia, mas é só Jesus. O preço que a gente tinha que pagar e pagou foi Jesus. O nosso bom comportamento não nos salva. Nós somos salvos pela graça e pela fé em Cristo Jesus, porque Ele que pagou o preço. Eu e você não poderíamos pagar uma dívida que nós não poderíamos reparar. Foi Jesus que pagou. E esse filho, ele vai para casa e levantou-se e foi ter com seu pai. E a Bíblia fala que, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Imagina essa cena. O menino está voltando para casa. Momento cinematográfico. O menino volta para casa. E a gente, às vezes, imagina aquela casa no meio do nada. Não era assim. Era uma aldeia, possivelmente. Ele ia ter que passar, né? Aquela caminhada da vergonha, né? Ele ia ter que entrar na aldeia com todo mundo como xixando. Ih, quem voltou? Vou tomar. Ih, a roupa dele. Ih, gastou tudo. Só porque ele gastou tudo, hein? Imagina, todo mundo olhando para ele. Todo mundo condenando aquele menino. Um menino envergonhado, voltando para casa. E a aldeia inteira vendo aquela cena. Mas o pai, que estava lá na porta esperando, o pai, ele pega e ele sai correndo. Imagina ele, o pessoal usava aquela roupa comprida, né? Ele levantou a coisa e saiu correndo. Mas o ato do pai foi mais humilhante do que o ato do filho. A gente vê isso na Bíblia, por exemplo, quando Davi, ele entra com a Arca da Aliança, ele vem dançando, ele levanta o vestido, ele tira a estola de rei e começa a dançar. E o que Mical fala para ele? Olha a vergonha que tu está passando, tu é rei, tu vai ficar dançando desse jeito. Por quê? Naquele tempo, uma figura de autoridade sair correndo, levantando o vestido, correndo para abraçar os outros? Não. Mas o pai, ele se humilha para ter o filho de volta. Quando ele sai correndo, ele se humilhou diante da comunidade inteira para falar assim, eu estou aceitando meu filho de volta. Eu estou comprando a humilhação dele. E sabe quem fez isso por mim, por você, Jesus? Ele correu primeiro. Ele que desceu da sua glória e saiu correndo para me buscar. Aleluia. A gente pode caminhar envergonhado para a casa do Pai, mas Ele vem correndo na nossa direção, porque a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, Ele se envergonhou primeiro, Ele se humilhou primeiro para ter os filhos de volta. Eu quero que nessa noite você entenda o quanto o Senhor te ama. Ele desceu do céu, Ele se humilhou, Ele se envergonhou para ter você de volta. Para falar, filho, vem. Para falar, filho, eu te amo, eu te abraço, eu te acolho.
E foi o que esse pai fez, ele saiu correndo. E diante daquela comunidade inteira, que talvez estivesse esperando que ele ficasse sisudo na porta, zangado, falando, esse menino voltou, não quero nada com ele. Não, ele saiu correndo para mostrar para aquela comunidade inteira que ele estava aceitando o filho de volta. E o pai corre. E é interessante que quando ele corre, ele abraça o filho, beija, e o filho diz, pai, pequei contra o céu e contra ti, mas não sou digno de ser chamado teu filho. Tá faltando uma parte, né? O discurso que ele ensaiou era outro. Eu, pessoalmente, creio que não deu nem tempo dele terminar de falar. Ele tinha ensaiado, ele preparou o discurso certinho do que ele tinha para fazer para agradar o pai. O pai falou, não, filho, eu te amo. Vem do jeito que você tá, que eu te amo. Vem que eu te abraço. Eu sei que você preparou um discurso certinho de como você tinha que fazer, como a gente estava falando também de manhã, né? Você preparou a oração bonitinha do que você tem que fazer para agradar Jesus? Não, vem como você tá. Seja sincero. Fala, tô despedaçado, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas vem. Vem para a casa do pai. E o pai vem e fala, não, filho, eu te amo, eu te aceito. E ele fala, olha, depressa. Gente, sei que vocês já viram, vocês estão chocados com tudo que está acontecendo, mas depressa. Tragam a melhor roupa e vistam nele. A roupa que ia ser trazida era a roupa do pai. Porque o filho não tinha mais roupa em casa. Ele levou tudo. A Bíblia vai falar em Isaías 61, se não me engano, que o Senhor, ele nos veste com uma veste de salvação e com um manto de justiça. É uma veste que eu e você não poderíamos ter. Uma veste de salvação eu e você não poderíamos comprar. Um manto de justiça a gente não poderia adquirir, mas o Senhor nos veste com um manto de justiça e com vestes de salvação. E foi isso que esse pai fez. Ele pegou a veste dele, que é uma veste de salvação e justiça, e falou, meu filho é justo agora. Ele é justo porque eu estou dizendo, porque eu sou o pai, a veste é minha. E ele coloca sobre esse filho essa veste. E coloca também, dá a ele um anel, que era um símbolo da família. O anel, as famílias, por exemplo, assinar alguma coisa, assinava geralmente com anel. Então, o anel era um símbolo da família. O que o pai está falando é, ele é meu filho de volta. Eu estou recebendo ele em casa. E quando ele pede para os servos colocarem o sapato, é que ele está dizendo, ele não é servo, ele é filho. Então, ele está diante daquela comunidade inteira falando qual é a identidade daquele menino. Só que eu quero destacar um ponto aqui interessante. Lembra qual era o discurso dele? Eu vou voltar para casa do meu pai e eu vou ser, algumas versões falam, trabalhador assalariado. Por quê? Naquela época, existiam alguns tipos de servos numa casa. Existiam alguns servos que eles eram ligados à família. Para a gente falar de uma forma bem grosseira, assim, eles eram ligados à família. A gente vê isso, por exemplo, em Gênesis. O servo de Abraão, Eliezer, a Bíblia fala que antes de Abraão ter os filhos, ele fala, olha, eu não tenho filho nenhum, a minha herança vai ficar com o meu servo Eliezer, para ver como o servo era muito próximo da família. Tanto que o próprio Eliezer depois vai buscar Rebeca, né, para casar com Isaac. Então tinha essa categoria de servo, que ele era meio que parte da família, ele era um homem de confiança. Mas existia um outro tipo de servo, que era chamado de um trabalhador assalariado. Esse cara, ele ia, trabalhava, voltava para casa e era isso. Ele trabalhava, ganhava o dinheirinho dele, fazia o que tinha para fazer e ia embora. Ele não tinha vínculo com a família. Esse era o pensamento do menino. Eu vou voltar não como um servo ligado à família, eu vou voltar como um trabalhador assalariado. Eu vou lá, eu vou fazer o meu, pegar a minha bênção, ganhar meu dinheiro e vou embora. E eu não tenho nada com ninguém. O filho, ele também tinha que aceitar ser filho. E aceitar ser filho é saber que você vai ganhar uma roupa, é saber que você vai ganhar um anel, é saber que você vai ganhar sapato. Mas é saber também que agora você tem uma identidade de filho, que você tem uma casa, que você tem uma comunidade, que você tem vínculos, que você tem responsabilidade. Porque às vezes a gente vê essa parábola só com, ai, que lindo, voltar para casa, churrasco. Isso é mentalidade de trabalhador assalariado. E às vezes a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração na igreja. Se a gente está sendo filho ou trabalhador assalariado. Trabalhador assalariado vem para o culto, trabalha, cumpre a escala, pega a bênção e vai embora. Não tem vínculo. Está nem aí para o pai, não está nem aí para o irmão. Fiz o meu e fui embora. Não tenho vínculo com ninguém. Isso não é nem minha família. Sou só um trabalhador assalariado de Jesus. Aleluia. Mas o Senhor não nos chama para ser trabalhador assalariado. Ele nos chama para ser filho. E filho tem bênção, filho tem identidade.
Mas filho também tem responsabilidade. Filho tem que cuidar da casa. Filho tem que cuidar do pai. Filho tem que cuidar dos irmãos. Que nessa noite nós possamos entender a identidade de filhos que nós temos. Não trabalhador assalariado, não. Nem de servo. Que Jesus vai falar, eu não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Eu quero te chamar de amigo, quero te chamar de filho, quero te contar as coisas, eu quero que você participe, eu quero que você tenha vínculo. E também, como eu falei, é necessário a gente sentir esse amor, entender esse amor, entender quais são os direitos e as responsabilidades também de filho. E a história está indo muito bem, né? Porque aí a gente teve a festa. E o que o pai estava montando para o filho? Ele fala, mata um novilho gordo, porque eu quero fazer uma festa. O menino saiu de casa por quê? Porque ele queria fazer o quê? Festa. Ele voltou para casa. E quem deu a festa? O pai vai e mata um novilho gordo, um novilho cevado em algumas versões, que significa o seguinte, ele pegou o boizão, ele pegou a melhor picanha, ele pegou o carro da família, o mais caro, e vendeu para comprar carne, para fazer churrasco. E não foi para a família, não, foi para a comunidade inteira, meu irmão. Porque nessa época não tinha marmita para levar para casa. Então você matava o boi, se você matasse um boi desse tamanho, você tinha que chamar todo mundo para a festa. O pai fez uma festa muito maior do que a que o filho imaginava que ele teria um dia. E o pai nos ama tanto que é essa festa que o pai tem para nós. E o pai vai e mata esse novilho cevado. E tá lá a festa rolando. Então você imagina agora que cena bonita, né? Tal, abraço, choro e tal, não sei o quê. Começou a festa e começou o churrasco, música alta, porque crente bota a música tudo alto, né? Aleluia. E música alta, e churrasco rolando. Começou a sentir o cheiro do churrasco pra lá. E aí, eis que aparece outro filho, que até então, meu irmão, onde estava esse filho? Ninguém sabe. O que é estranho, a gente vê aqui no versículo 25, é que o filho mais velho estava no campo. Que bonitinho, né? Estava trabalhando. Ah, que fofo. Trabalhando pro papai. Ó, que benção. Que filho obediente, né? Estava trabalhando. E ele se aproxima e ouve a música e a dança. Eles chamam dos servos. Perguntam, o que está acontecendo? O que é interessante é que a gente já percebe que tem alguma coisa estranha nesse relacionamento. Assim, se você está chegando na tua casa, para ouvir uma festa, cheiro de churrasco, você não vai entrar e perguntar seu pai o que está acontecendo? E não só isso, pelo costume da época, ele era o filho primogênito, ele tinha mais responsabilidade ainda. Então ele deveria entrar na festa e fazer aquela, né? E aí, bem-vindo, tudo bom? Fica à vontade, tá? Fazer aquela média, né? Ele é o filho mais velho. Ele não entra. Ele fica na porta e pergunta para bem, o que está acontecendo? Pergunta para o servo, não pergunta nem para nenhum pai, nada. Pergunta para o servo. E o servo fala, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Aí você pensa que o irmão ficou feliz e fala, ah, que bom, meu irmão voltou, que bênção, churrasco na família. Não, ele fica irado. Ele fica irado. Aqui, versículo, seu irmão voltou. Encheu-se de ira e não quis entrar. Olha que desfeita. A festa rolando e ele parado na porta, fazendo pirraça. Não vou entrar. Mas por que será que ele estava com tanta raiva? Eu creio que, primeiro, ele já não tinha um relacionamento com o pai. Ele não se importava com o irmão. Ele fica na porta e no meio disso tudo ele não quer entrar. Isso também era muito humilhante para o pai. Foi a segunda humilhação do pai. Porque o pai dando uma festa naquele tempo e o filho ficar na porta, para a gente já é feio, né? Mas naquela época, o filho mais velho, primogênito, não entrar na festa, a humilhação já começou aí. E o filho, ele se enche de ira, sabe por quê? Lembra no início do texto que a Bíblia fala que o pai dividiu a herança para os dois? A herança já estava dividida. Então o mais novo pegou o dele e foi embora. Então tudo que sobrou era do pai, mas por tabela do filho. O novilho gordo por tabela era de quem? Do filho mais velho. Ele fica irado porque mataram o boi que ia ser o dele um dia. Olha que absurdo.
O menino saiu de casa, gastou tudo, humilhou a nossa família, sujou o nosso nome, volta para casa e ainda pega o meu novilho cevado. Ah, não vou entrar nessa festa, não. Que desaforo do meu pai fazer isso comigo, logo eu. Ele vai transbordando essa raiva ao longo dos versículos. E eu confesso que eu sempre me identifiquei com esse irmão. Chocante, né? Chocante. Porque eu achava ele um injustiçado. Ah, tá errado? Não tá. O boi era dele. O outro que gastou tudo, o problema dele. O boi lá do outro, né? Deixa cada um com seus problemas, né? Como que isso se manifesta, às vezes, no nosso coração na igreja? Baseado em fatos reais, tá? Respondo o meu coração aqui. Vamos lá. Senhor, eu tô aqui te servindo há tantos anos. Eu sei os livros da Bíblia todinho de cor, a ordem deles. Até os profetas menores eu sei, Jesus. Eu sou dizimista, eu fui em todos os retiros, eu participava da EB, eu via desenho dos milinguidos quando eu era criança. E aí chegou o irmão esses dias na igreja e o Senhor já abençoou ele, o Senhor já deu casamento, 5 filhos, ele conseguiu um emprego, foi promovido, ainda foi para Maldivas e eu tô aqui. É isso que às vezes a gente faz. Ô Jesus, tá aqui um tempão te servindo, siga a escala direitinho. A irmão que chegou esse dia na igreja, a pastora Cris botou no louvor. Chegou esse dia, já tá no louvor. Tô aqui um tempão. Deu uma oportunidade. Poxa, tô aqui um tempão na igreja. Mas o irmão chegou outro dia, já tá aí com o pastor. Já tá aí com o pastor. Pô, Senhor, eu tô aqui certinho, te servindo. A menina chegou outro dia, já até casou. Uma festão. A gente se ressente. Que a gente acha que a herança tá mal dividida. Quem tem irmão aqui, uma diferença de 5, 6 anos no máximo? Quem tem irmão? Tá, gente. Você vai pegar essa analogia aqui. A parábola da parábola. Vamos lá. Era uma vez 2 irmãos, você e o seu irmãozinho. Vocês foram passar o final de semana na casa da vovó. Essas coisas acontecem na casa da vovó. Foram passar o final de semana na casa da vovó e a vovó fez um bolo, fez um doce gostoso. E falou, vou dividir o bolo na metade. Para vocês comerem durante o final de semana. Metade para você, metade para o seu irmão, tá bom? Dividiu o bolo na metade. Aí veio o caçula, porque nessas horas sempre caçula. Veio o caçula e comeu a parte dele todinha no sábado. Comeu tudo. Chegou no domingo, o caçula não tinha nada para comer do bolo. E o que ele falou para o irmão mais velho? Na moral, me dá um pedaço aí. Não é assim? Vou dar um pedacinho aí, poxa. Uma pedação, só um pedacinho, por favor. Mas você comeu tudo, mas só um pedacinho, tá gostosão, só um pedacinho. Não é assim? Isso aí dá uma briga generalizada na família, não dá? Você que tem irmão, você com certeza já brigou com seu irmão por causa do doce, não é? Tá todo mundo rindo, porque é verdade. Você já brigou com doce. Aqui, ó, o Igor e a Sara estão se olhando, o Léo já olhou pro Marco ali. Já tô vendo aqui, todo mundo se olhando, porque todo mundo que tem irmão assim na cidade próxima já brigou por causa de doce. Porque nos teus olhos é injusto, poxa, o meu irmão comeu, agora ele quer um pedaço do meu. A história é mais ou menos isso. Por isso que eu me sentia, poxa, Deus, irmão, agora mais novo, que gastou tudo, agora ele quer um pedaço do meu. Só que sabe qual é o problema? A herança não era do mais velho. Tudo ainda era do pai. O que sobrou não era do mais velho, porque o pai estava vivo. O pai está vivo. Não tem nada nosso. O bolo não é nosso, o novilho não é nosso, o carro não é nada nosso, é tudo do pai. Por isso que a gente tem que pegar o nosso e sim, dar um pedacinho pro teu irmão. Tudo bem, nessa questão você discute em casa depois com teu irmão. Mas assim, tudo é do pai. E o que revela, na verdade, o coração desse irmão. O coração desse irmão não estava com o pai. O coração desse irmão estava de olho na herança, tanto quanto o outro. Esse irmão, ele só queria o dinheiro também. A diferença só é que ele estava na igreja. E esse é o problema.
A Bíblia, depois, se você continuar lendo, como a gente leu aqui o texto, ele fala assim, você não me deu nenhum boi para eu festejar com os meus amigos. Ele queria fazer a festa dele, com os amigos dele. Ele não fala, eu queria fazer uma festa com meu pai, queria fazer uma festa com a minha família, eu queria um boi para fazer uma festa com os meus amigos. E sabe qual é a questão? Às vezes a gente está na igreja exatamente assim. A gente serve a Deus, mas como um escravo. Que é isso que ele fala. Estou te servindo, mas como um escravo. Eu nem gosto de estar aqui. Estou aqui porque tem que estar. Que é o certo. Troca. É o certo. Se eu não for, eu vou pro inferno. Eu tenho que vir para a igreja. E a gente serve a Deus assim, pesado. Pesado. E a gente está, não porque a gente ama o Pai, mas porque a gente quer a bênção. O Pai é só um meio para conseguir a bênção. E aí, quando o irmão chega, a gente não quer dividir, porque acha que a bênção é nossa. O ministério é nosso, o chamado é nosso, o dinheiro é nosso, o carro é... Tudo é nosso, mas não é do Pai. E a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, porque a gente se ressente com Deus. Mas é porque a gente está olhando para as coisas, a gente está olhando para as bênçãos, a gente está olhando para a herança, não para o Pai. Esse outro menino, ele estava dentro de casa. Ele estava ali servindo, ele servia, gente, ele voltou do trabalho, voltou do culto, estava na escala. Mas o coração dele não estava com o Pai. Os dois filhos, na verdade, tinham o mesmo problema. Os dois filhos não amavam o Pai. Os dois filhos queriam fazer uma festa por conta própria. Queriam só a bênção, só o dinheiro. Eles não queriam relacionamento com o Pai, com a família, com a comunidade. Só que eles tomaram caminhos diferentes. Um foi para o mundo, para a terra distante, curtir a vida. E o outro ficou na igreja, servindo a Deus. Mas o coração não estava lá, não. E essa parábola termina com um convite do pai. Porque quando o pai ele sai da casa para falar com o filho mais velho, ele também está se humilhando. Como a gente sabe disso? Também está na Bíblia. Quando o rei Assuero ele dá a festa lá no livro de Esther, ele chama a rainha Vasti, e como a rainha Vasti não vai, é humilhante. Ela não foi na minha festa. Ele não tinha que ir lá chamar ela. Alguém manda chamar, ela tinha que vir. Como ela não foi, o que os conselheiros falam? Ó, separa, porque é humilhante para um rei dar uma festa e a pessoa da família não aparecer. E no meio da festa, o pai sai. Ele saiu para o filho mais novo, ele saiu para o filho mais velho também. O pai convida os dois. O pai vai abraçar os dois. E ele convida esse filho mais velho e fala assim, filho, você não entendeu. A herança é sua. O que você está brigando? O que você está achando que você está perdendo? Você não está perdendo? Vem para a festa. Vem para a festa que o que eu tenho é seu. Você é herdeiro, você é filho. Você não é escravo, eu nunca te chamei de escravo, você é filho. Vem se relacionar comigo, vem se relacionar com seu irmão. E o pai faz esse convite. E Jesus ele encerra essa parábola justamente traçando esse paralelo para aquele pessoal que estava todo ouvindo. Os publicanos, os pecadores, os mestres da lei, falando, o convite para a festa está feito. Vem. E nessa noite, para a gente fechar, eu queria ler um texto que está em Isaías 25. Isaías 25, versículo 6. Isaías 25, 6 a 8. Por que essa palavra se chama o Senhor da festa? Porque os dois filhos, eles queriam festa. Mas a verdadeira festa, quem dava era o pai. A melhor de todas as festas, quem dava era o pai. E o Senhor nos convida nessa noite a fazer parte desse banquete, dessa festa. Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. E a ceia é essa comemoração, é esse banquete que a gente faz em memória de Jesus até que ele venha. E o fim da história é uma grande festa, meus irmãos. O fim de tudo é uma grande festa. E aqui existe uma promessa que já estava lá em Isaías, que diz, nesse monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos.
um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Meus irmãos, Deus tem carne suculenta. Você acha que você comeu churrasco bom por aí? Não, é carne suculenta que o Senhor tem. E nesse monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Aleluia. O Senhor da festa está preparando um banquete. E Ele nos convida nessa noite a tomar parte na mesa dEle. Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco como memória até que Ele venha. Até que esse banquete ele se torne realidade na nossa vida. Até que Ele remova o véu completamente, enxugue dos olhos toda a lágrima. Até que a morte seja vencida. Esse é o convite de Jesus. Para mim e para você, para a gente parar de tentar dar as nossas próprias festas, mas que a gente tome parte na festa dele.